diabetes é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Ela se caracteriza pelo aumento da glicose no sangue, um aumento persistente. E esse aumento tem critérios para considerar o que é a diabetes. Por exemplo, uma glicose em jejum de 8 horas, em 2 medidas sendo igual ou maior que 126, já é considerado diabetes. Uma glicose maior que 200 em qualquer horário do dia, com sintomas como beber muita água, urinar muito, perder peso, comer demais, ter uma fome que não sacia, também já é considerado diabetes. E também o teste de tolerância à glicose, que se ingere 75 gramas de glicose e 2 horas após vai a medida. Se estiver igual ou maior que 200, também é considerado diabetes. E quando esse aumento é persistente, se caracteriza a doença e ao longo do tempo poderá apresentar as complicações crônicas. Os sintomas seriam assim, depende do tipo de diabetes. No diabetes tipo 1, os sintomas são muito rápidos, muito abruptos. É uma perda de peso muito intensa, beber muita água, urinar muito em grandes volumes, visão embaçada, sensação de fraqueza, de cansaço. Então, são sintomas que se instalam rapidamente. No diabetes tipo 2, muitas vezes esses sintomas não aparecem, porque a glicose não chega a ser tão alta. Então, em muitos momentos que o paciente, se é feito o diagnóstico do paciente, às vezes até por outros motivos de doença, vai se verificar que a glicose está alterada com os níveis de diabetes. Por isso, às vezes, tem pacientes que chegam já com uma evolução de até 5 anos, podendo já apresentar uma doença na retina, geralmente são doenças oftalmológicas já que eles apresentam. Então, esses seriam os sintomas do diabetes. Isso, tem 2 tipos principais e mais o tipo que é o gestacional, que é o da gravidez. O tipo 1, ele se caracteriza por um processo autoimune, onde anticorpos vão destruir as células que produzem insulina no pâncreas. Esse tipo 1 ele tem uma influência genética de 30%, mas para que ele aconteça, ele precisa de alguns gatilhos. Por exemplo, geralmente infecções virais, algumas toxinas. Entre as infecções virais, rubéola, cachumba, podem desencadear o tipo 1, quem tem a genética para já mais propenso a desenvolver. O vírus Coxsackie é outro vírus que também pode fazer desencadeamento do tipo 1, grandes situações de estresse, como uma cirurgia, traumas muito extensos. Pode acontecer, às vezes, o tipo 1 sem a genética, por alguns anticorpos que são gerados, mas o processo basicamente é destruição das células do pâncreas que produzem insulina e ausência da produção da insulina, ou uma produção muito pequena e insuficiente para o metabolismo da glicose. O tipo 2, que é o mais comum, ele é 90% dos casos, enquanto que o tipo 1 são 5%. O tipo 2, ele se caracteriza por 50% de influência genética. Então, assim, filhos de pais que têm diabetes, a metade pode vir a ter diabetes. Mas isso vai depender dos fatores de risco, que são sobrepeso, obesidade quando o índice de massa corporal está acima de 30, sedentarismo, mas aí no caso, sedentarismo pode acontecer até em pessoas com peso normal. Um grande aumento de peso em homens, mais ou menos 10 quilos, em mulheres 8, pode ser predisponente ao diabetes tipo 2, gravidez, essa história familiar, a síndrome dos ovários policísticos, que são ovários que a ovulação formam cistos que não ovulam,
existe obesidade nesse caso, resistência à insulina. Em todos esses casos de diabetes tipo 2, o mecanismo ele pode ser por 3 mecanismos: por produção insuficiente da insulina, por resistência à ação da insulina ou por um aumento de produção de glicose pelo fígado. O mecanismo mais proeminente da doença é a resistência à insulina, que significa que o organismo pâncreas produz insulina, mas ela vai na membrana da célula e ela não consegue agir, ela não tem eficácia. Porque quando a insulina entra em contato com a membrana da célula, ela vai facilitar a entrada da glicose para dentro dessa célula. E a glicose é o nosso combustível. Além disso, ela vai desencadear reações enzimáticas dentro dessa célula. Na resistência à insulina, isso não acontece. E a obesidade, que é uma das maiores causas da resistência à insulina, ela vai produzir hormônios, são fatores que podem ser considerados como hormônios que vão promover essa resistência. Então, por exemplo, dá para se dizer que a obesidade é um processo inflamatório crônico. A pessoa que tem obesidade, ela tem sempre essa situação de resistência à insulina. Então, no diabetes tipo 2, como existe essa resistência à ação da insulina, o pâncreas começa a tentar compensar com mais produção de insulina, que supre um pouco essa falta de entrada da glicose nas células, até que chega um ponto em que o pâncreas vai um pouco à exaustão e acaba que, quando estiver com 50% das suas células não funcionantes, aparece então o diabetes. No tipo 1, ele predomina nos 6 e 7 anos de idade e na adolescência, mas ele pode acontecer até os 40 anos de idade. O diabetes tipo 1 é também chamado de infanto-juvenil por este motivo, mas existe até os 40 e em alguns casos após os 40 anos de idade. No diabetes tipo 2, é acima dos 40, 45 anos e tendo todos esses fatores de risco, que vão promover o aparecimento do diabetes. Bom, a base do tratamento. Aí nós estamos olhando um tripé na câmera, então nós poderíamos dizer que é um tripé onde a base começa com a primeira medida, dieta. É a parte importantíssima do tratamento. Na dieta se inclui não exceder nas gorduras, principalmente as saturadas, que é carne vermelha, leite integral e derivados, alimentos industrializados, comer bastante fibras, não comer excesso de carboidratos, como são os doces, o açúcar, o pão, a bolacha, o arroz, a batata, a mandioca, a polenta, as massas, as farinhas em geral. Melhor que as farinhas sejam integrais. Esse cuidado com a dieta. A dieta, ela tem que ter um equilíbrio. Na verdade, ela é 50% de carboidratos, que são esses alimentos que falamos, 20% de proteínas e 30% de gorduras. Só apenas 7% de gorduras saturadas nesses 30%. E aí a dieta, claro, tem que ser individualizada. Nas dificuldades, o paciente deve procurar um nutricionista. Na maioria dos casos é interessante que faça consultas com o nutricionista para cálculos, para acompanhamento. E, em linhas gerais, deve comer bastante verduras, legumes, frutas. As frutas têm açúcar, porém, é melhor um açúcar da fruta do que um açúcar de um carboidrato, onde o açúcar da fruta vem acompanhado de minerais, de vitaminas, que os carboidratos não têm. E tem que ter essas quantidades equilibradas destes alimentos. Na verdade, a dieta é uma coisa interessante, que se o açúcar é diabetes e açúcar não são compatíveis. Porém, alguns estudos mostram que o uso de adoçantes às vezes torna a dieta
conteúdo calórico insuficiente. E tem estudos que mostram, numa faixa etária de crianças, que elas compensaram a deficiência calórica com mais alimentos. E houve até aparecimento de obesidade. Isso não quer dizer um estímulo ao consumo de açúcar, mas também ter cuidado no uso dos adoçantes, né? Que não haja uma dieta também hipocalórica. Prevenção, então, é essa alimentação. A prevenção aí seria na outra parte a alimentação entra como prevenção. O exercício físico, a atividade física regular. Regular é pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada. Pode ser outros exercícios, mas a caminhada é um exercício aeróbico, causa menos lesões e ela vai diminuir a resistência à insulina, esse que é o principal fator do diabetes tipo 2. Além de melhorar a pressão arterial, de aumentar o bom colesterol, diminuir os triglicerídeos, melhora a autoestima, melhora a disposição, a força muscular, a massa óssea, a massa muscular, a mobilidade articular. Então ela tem a depressão, a ansiedade. Então ela funciona assim como um preventivo de várias situações e a maioria delas relacionadas ao diabetes. Então, em termos de prevenção, além da dieta, a atividade física regular tem sido considerada um dos maiores fatores preventivos atualmente. E o tratamento com medicamentos, né? Que nós não falamos no diabetes gestacional, e ele pode aparecer durante uma gestação pela primeira vez, ou a gestante já tinha diabetes anteriormente. Mas o que se ressalta no tratamento da gravidez é que só pode ser usada insulina. As mulheres que desejam engravidar, são diabéticas, estão usando comprimidos, elas têm que ter uma previsão desta gravidez, um acompanhamento para passarem a usar insulina, porque usando os comprimidos, os hipoglicemiantes, elas podem ter malformações. Então é o uso exclusivo da insulina, inclusive no período de aleitamento. Até o término do período deve ser usada a insulina. A insulina é desde o início o tratamento no diabetes do tipo 1, sendo que a metformina para o diabetes do tipo 2 é o remédio mais indicado, a primeira escolha no tratamento. A não ser que o indivíduo tenha até baixo peso, que às vezes existe, então se usa uma sulfonilureia, que é um outro tipo de hipoglicemiante que até aumenta um pouco de peso. Mas o tratamento é feito com remédios, então, com insulina, remédios que aumentam a secreção da insulina pelo pâncreas no diabetes tipo 2, que diminuem a resistência à insulina, que é o caso da metformina, que além disso ela ajuda a baixar o peso. Um fato interessante da metformina, que foram feitos estudos recentes que mostram que a pessoa que tem diabetes tem mais tendência a ter neoplasias, câncer, do que a população que não tem diabetes. E a metformina sendo usada como medicação desse diabetes, ela pode diminuir a incidência ou até evitar o aparecimento de câncer. Depois tem outras substâncias que também estimulam a secreção de insulina com mecanismos variados. E um dado muito interessante no tratamento, que é muito falado, muito perguntado, que é o implante de células-tronco. Então, uma coisa interessantíssima é que essa pesquisa foi pioneira no mundo, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, onde fizeram um grupo de 26 pessoas que passaram a utilizar o implante de células-tronco. Dessas 26, 21 ficaram sem usar insulina. Foi um fato inédito e pioneiro no mundo, pacientes que eram diabéticos do tipo 1 e não precisaram mais usar insulina. Depois, ao correr do tempo, eles ficaram 5 meses, 4 anos, voltaram a usar insulina, porém com menos quantidade de dose, mais intervalo. E desse grupo
que voltou a insulina, foi ainda feito, ficaram 6 pacientes que estão ainda sem usar insulina. É um fato inédito isso. E dos demais que voltaram a usar insulina, foi utilizado um medicamento para o diabetes tipo 2, que também fez com que esses pacientes voltassem a não precisar mais usar insulina. Então é um trabalho pioneiro, aqui em Ribeirão Preto, desse implante de células. Aqui é um mecanismo básico no diabetes, que na verdade o que o diabetes causa, que o açúcar alto no sangue faz, ele ajuda a fazer o mecanismo de aterosclerose nas artérias. E é através desse mecanismo que surgem todas as doenças, as complicações do diabetes. Aqui é uma artéria normal, que não tem placa de gordura. Aqui começa a formação da placa, ela vai aumentando e pode chegar. Aqui, quando há um fechamento, forma um coágulo no meio da gordura, que quando há um fechamento de uma artéria do coração, é o infarto do miocárdio. Quando é no cérebro, uma artéria do cérebro, é o AVC isquêmico, derrame. Quando for numa artéria de membro, principalmente membros inferiores do pé, é aquele caso em que o membro entra em necrose e tem amputação. Então esse é o mecanismo básico de toda a doença do diabetes. É aí que se tem que atacar. No tratamento, tem alvos, as metas do tratamento, que são controlar a pressão arterial. A pressão tem que ser 13/8 ou menos. A não ser quando haja insuficiência renal, que a pressão tem que ser de 12,5/7,5 ou menos. A glicose de jejum tem que estar entre 90 e 130, porque ele está em diabetes, então tem aquele equilíbrio para não baixar demais. A hemoglobina glicada, que é um exame que se faz a cada 3 meses, 2 meses, depende do controle do paciente, ou até 6 meses. Ela mostra uma média das glicoses, ela nos dá um parâmetro do controle do diabetes. Tem que estar abaixo de 7. O bom colesterol acima de 40 nos homens, acima de 50 nas mulheres. O LDL, o colesterol ruim, abaixo de 100. Os triglicerídeos abaixo de 150. Então, esses fatores, eles têm que ser controlados, porque todos eles controlados vão evitar ou retardar o aparecimento desse mecanismo que é a aterosclerose nas grandes artérias e nas artérias pequenas, capilares. Que as complicações do diabetes vão ser, quando nas grandes artérias são as macrovasculares, nas artérias do coração é o infarto, do cérebro AVC e dos membros inferiores levam às amputações. Nos pequenos vasos, são as microvasculares, são as lesões renais, que levam à insuficiência renal, hemodiálise, lesões nos nervos, que dão as neuropatias, são aqueles casos em que há perda de força nos membros inferiores, muita dor, a dor aparece principalmente à noite, câimbras, pode ter bexigoma, que a inervação da bexiga fica prejudicada, a bexiga incha, a retenção urinária, gastroparesia, o estômago não consegue esvaziar muito bem, a paciente fica com a sensação de estufamento. E as polineuropatias, elas são difíceis de tratar, o tratamento é muito precário. Então, a melhor maneira é controlando ao máximo a glicemia, a glicose no sangue. E mais a retinopatia e a catarata, que são doenças nos olhos causadas por alterações microvasculares. A importância do diabetes, ele é, no mundo, a primeira causa de morte, as 3 primeiras causas de morte, o infarto do miocárdio, o AVC isquêmico, que é o derrame, e as pneumonias. O diabetes vem em 15º lugar, isoladamente, mas o diabetes nunca vem isoladamente. Eles fizeram alguns critérios para colocar, porque boa parte desses infartos e AVCs são causados pelo diabetes, que está lá em 15º. No Brasil, as doenças do coração em primeiro lugar, aí entra o diabetes junto, as neoplasias, câncer,
é segundo lugar e o derrame é o terceiro lugar de causa de morte. E também aí entra novamente o diabetes, junto com a pressão alta, colesterol, que é toda a síndrome do diabetes tipo 2. A importância do diabetes, então, assim, em todos esses problemas cardiovasculares, que são as maiores causas de mortalidade no mundo, junto com as amputações, que 50% das amputações de membros inferiores, por motivos não traumáticos, não por fraturas, por acidentes, são causadas pelo diabetes. A maior causa de cegueira no mundo em adultos é causada pelos diabetes, e a maior indicação de hemodiálise, causada por insuficiência renal, é causada pelo diabetes. Então essa é a importância, né, do diabetes. No Brasil já estamos mais ou menos em torno de 8 milhões de diabetes, 300 milhões de diabetes no mundo. Em Caçapava, considerando esses índices de incidência que estão aumentando, poderíamos dizer que teríamos em torno de 3 mil diabetes do tipo 2, 160, 170 do tipo 1, e os outros 160 seriam as outras causas de diabetes. Vamos destacar aqui entre elas o alcoolismo crônico, a pedra na vesícula, que pode trancar lá no canal onde sai a secreção do pâncreas, e obstruindo esse canal, o pâncreas começa a se autodestruir, causa pancreatite, e aí juntos são lesadas as células que produzem insulina. Então são causas que podemos destacar. Algumas doenças endócrinas, como síndrome de Cushing, que é uma função aumentada da suprarrenal, que produz cortisol, uso de corticoides, que aumentam a resistência à insulina, é uma causa de diabetes. Alguns medicamentos, diuréticos tiazídicos, de uma maneira não muito intensa. Os corticoides, de uma maneira bastante intensa, eles podem ajudar a causar o diabetes. Antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, a nortriptilina. Alguns antipsicóticos, levomepromazina, clorpromazina, levotiroxina, hormônio da tireoide, interferon, um remédio usado para tratar hepatite C, diazox, um remédio para tratar hipertensão. E dos mais comuns seriam esses: a levotiroxina, a hidrocortiazida, o cortisol, né, os corticoides, e também os beta-agonistas, como o salbutamol, que é muito usado para asma. Seriam algumas das causas do diabetes. Gostaria de concluir então aqui com a descoberta e o primeiro uso da insulina, que foi pelo Dr. Bantam e seu aluno Bess, num cachorro que estava com sintomas de diabetes. Ele tinha sido removido o pâncreas dele e foi usado um extrato de pâncreas, um pâncreas atrofiado que eles tinham no laboratório. E aí o cachorro começou a melhorar. Aí isso foi em 1921. Em 1922, esta criança estava em inanição, ela tinha diabetes, e o tratamento para o diabetes era um só nesta época, era não comer, para não aumentar a glicose. Aí eles utilizaram nessa criança, Leonard Thompson, ela antes do uso da insulina e após o uso da insulina. E com isso eu daria uma mensagem aos pacientes que são resistentes ao tratamento, tanto na dieta quanto na atividade física e até na medicação, que teoricamente seria mais simples, a não ser a insulina, que eles ou abandonam porque dizem que estão bem e agora vão parar a medicação. Isso pode ter consequências muito sérias, nas complicações agudas, como cetoacidose diabética, coma hiperosmolar, ou então porque estão desacreditando do tratamento. Então, nessa imagem dá para ver a diferença, e nós vemos muitos pacientes que chegam ou diminuíram a dose por conta ou pararam, e a diferença é muito grande. Isso pode levar a sérias consequências.